Tá, peraí. Me explica uma coisa. Como uma pessoa sai de desentupidor de vaso e em menos de 3 meses começa a construir a sua liberdade financeira? Sai da CLT e começa a construir salários 3, 4, 5, 8, até 10 vezes maiores. Estamos falando aqui de 3 meses. E estamos falando aqui do meu convidado de hoje para esses 30 minutos aqui influenciando nações. Alex Ferreira. E aí, meu irmão? Vamos dar o toque aqui, velho. Alex Bom Ferreira, demais. hoje ele é estrategista de tráfego pago, estrategista digital, meu sócio em alguns projetos e vai compartilhar com você hoje algo muito especial. Nós sabemos que falamos muito aqui sobre digital, mas talvez hoje você está querendo dar aquele primeiro passo. E aqui no meu canal, nesse canal, você aprende muito a transformar o seu conhecimento em dinheiro. E nessa série de vídeos aqui, 30 minutos, você aprende, de fato, como influenciar as pessoas de uma forma positivamente. Nós entregamos conteúdo para você, influenciando você a alcançar novos resultados, influenciando nações, que é o nosso slogan aqui. E quando a gente influencia você, nós influenciamos toda a sua família, toda a sua geração a partir de você. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai vir de mim. E hoje, esse meu parceiro aqui vai compartilhar coisas que talvez você nunca ouviu por aí. Alex, Bora. Seja bem-vindo, cara. E a primeira coisa é, quando que você se viu em uma situação de que precisava mudar? Uma situação de fato de mudança. Você falou assim, cara, eu preciso mudar. Como eu já disse no começo, você era desentupidor de vaso, velho. É isso. Como que você foi parar na frente do computador, mano? Compartilha um pouco pra gente. Vou compartilhar. Pô, obrigado, Dark. Satisfação, mano. Pra mim é uma alegria estar aqui, porque são anos de amizade, né? E mano, você acompanhou um pouco da minha trajetória, né? E querendo ou não, você foi influência sobre a minha vida, né? E a gente tá falando aqui sobre influenciar nações. E as pequenas influências que começam nas pequenas influências para que a gente transforme nações, né? E você, querendo ou não, foi uma influência sobre a minha vida. E deixo aqui minha gratidão por isso. Tamo junto. Você perguntou quando que foi a virada, né? O que fez com que eu fizesse essa virada de chave para que eu tivesse uma transformação de vida. E essa grande virada não foi do dia para a noite. E eu acredito que é muito difícil uma virada acontecer do dia para a noite, porque precisa acontecer um despertar interno da nossa parte. Então isso foi um processo. Durante anos eu trabalhei, como você mencionou, desentupindo vaso, desentupindo mictório, desentupindo encanamento numa rede de supermercados e diversas vezes transitando entre uma cidade e outra para ir fazer trabalhos. Eu me lembro, no meio do percurso, eu estar ouvindo louvores, eu estar ouvindo podcasts e chorando assim de tristeza mesmo sobre a situação que eu estava vivendo, porque não era nada a se orgulhar. Era um trabalho como qualquer outro, digno, e eu conseguia colocar o sustento dentro da minha casa, para minha família, mas a chave mesmo foi virando aos poucos, com o passar do tempo, porque eu fui me conectando com a fonte, eu fui me conectando com Deus, com as pessoas certas, eu fui ouvindo o conteúdo certo, eu fui buscando a fonte de conhecimento nos lugares certos e no momento oportuno. Eu não tinha muito tempo para estudar, para ir atrás e tudo mais, então quando eu estava dentro do carro, ouvia podcast, ouvia pregação, ouvia louvor, me conectava com Deus e a chave foi virando aos poucos até que em um determinado dia, assistindo uma live, eu ouvi algo a respeito de você viver por condição ou você viver por decisão. E naquele momento, eu assistindo a live, eu bati na mesa, levantei e disse para minha esposa assim, a partir de hoje, eu nunca mais vou viver de condição. A partir de hoje eu vivo de decisão. E eu decido que dia 20 de dezembro vai ser o último dia do meu emprego desse ano. Isso era em outubro. Quando foi dia 20 de dezembro, eu estava assinando os papéis de rescisão do meu contrato lá. Caraca, mano. E esse despertar interno, a gente entende aqui, que é uma soma de fatores que causa uma infelicidade, que causa, digamos que uma falta de motivação para que você continue a fazer o que você está fazendo, né? Porque eu acredito que a pior coisa é você estar num lugar onde você sabe que teu lugar não é ali. Uhum. Você está passando por um momento que você sabe que esse momento
não é seu. Essa fase não é sua. Mas que você precisa passar por ela. E de fato, cara, você falou sobre viver de condição e decisão. Quando você tomou a decisão de fato mudar para o mercado digital, o que te fez escolher ser um estrategista de tráfego pago? Na real, você começou como tráfego pago, né? Fazendo anúncio, vamos falar por aí, né? Porque hoje você tem empresa especializada em negócios locais, tem os produtos digitais com a gente. Mas, cara, o que motivou primeiro você ir para a gestão de tráfego? Porque aqui a ideia é deixar para a galera já um passo a passo para ela seguir. Porque às vezes ela ouve para tua história, cara, às vezes não. Quem tá escutando, faz sentido para mim. Então a pessoa, eu também vou buscar a gestão de tráfego. Assim como você assistiu um vídeo um dia, esse vídeo aqui pode estar chegando na mesma hora que aquele vídeo chegou para você. Então conta para mim um pouco como foi para você escolher de fato essa profissão. Tá. É bem importante a gente salientar que o seu início, o seu ponto de partida nunca vai ser a tua trajetória final. Porque eu comecei como social media. Eu saí do emprego que me pagava uma remuneração razoavelmente boa, me pagando R$4.300 na época, entre 4.300 e 4.500. E eu saí... É boa sim, né, mano? Porque vai oferecer pra alguém limpar vaso com esse preço, né? Era boa, eu digo assim, se a gente for comparar na média nível Brasil, né? Verdade. Não são todas as pessoas que conseguem ter um salário acima de R$2.000. E falando aqui entre nós, às vezes as pessoas falariam, nossa, eu limparia vaso por isso. Isso mesmo. Você não limparia, amigo, você não limparia. Isso mesmo. Então, na época, quando eu saí com um cliente certo, me pagando R$450. Era só o que eu tinha. E foi na cara e na coragem. Ou seja, 10% do que você ganhava. Do que eu ganhava, exatamente. Então, eu saí mesmo na decisão, né? Eu tomei a decisão de mudar. E o meu ponto de partida foi o social media. Mas eu não permaneci naquilo. Com o passar do tempo, eu fui entendendo dores no mercado. E essas dores me levaram a montar estratégias que me levaram até o tráfego pago, que foi onde eu consegui, de forma mais consistente, trabalhar e entregar soluções para o mercado que eu ingressei. E foi ali que eu consegui criar digamos assim, um mercado mais sólido para mim. Top, cara. E criando esse mercado, como que foi para você a transição? Você fez muitos cursos, você escolheu um mentor, você escolheu vários mentores. Como foi para você essa escolha desse nicho para de fato você executar o que você precisava fazer? Legal. Funcionou assim, ó. Eu ia encontrando determinadas dores das pessoas a quem eu queria fazer atendimento, e essas dores eu fui procurando alguns experts que poderiam me ajudar. Dentro desse determinada dor, eu buscava quem poderia me atender e eu adquiri alguns cursos, alguns treinamentos, YouTube, eu fui procurar conteúdo no exterior. Então, enfim, não foi um determinado conteúdo que me trouxe até aqui. Foram vários treinamentos que eu fui agregando ao longo do tempo, conforme eu ia vendo a necessidade. Porque a minha maior preocupação era criar obesidade mental. Então eu fui, de forma estratégica, eu fui pegando conteúdos de players estratégicos do mercado que poderiam agregar na minha trajetória. E aí consegui construir uma base de conhecimento em cima disso. Cara, é muito importante você entender referente à fase que você tá e como trazer esse conteúdo para você. Porque imagina que a pessoa, em vez do que identificar o que ela de fato precisa aprender no momento, ela começa a tirar para todo lado, estudando vários métodos. E quando você estuda vários métodos, o que acontece? Acontece que você não consegue ter resultado de verdade. Por quê? Imagina que o método de, sei lá, vamos colocar aqui nome, vamos dar nome. O método do Anderson Luiz, do Wendel Carvalho, do Paulo Vieira, fala aí, Pablo Marçal, manda outro nome aí, Érico Rocha, o método desses caras funcionam. Só que eles não vão funcionar se você fizer um pouquinho de cada. Exato. Por quê? Porque o método ele tem um começo, meio e fim. Então, se você não souber como pegar o melhor da fase que você está precisando, o conteúdo que você está precisando ali no momento, simplesmente a pessoa vai se emborolar lá, não vai conseguir... não sei nem se existe essa palavra, se emborolar, mas tipo, ela não vai conseguir ter resultado. Exato. Por quê? Porque ela simplesmente não tá seguindo uma linha. E é interessante isso que você falou, cara, saber identificar o que no momento você precisa estudar, para buscar um mentor, para poder tirar desse mentor o que você precisa, extrair dele a informação correta.
E, cara, hoje, dentro da tua operação, a gente tá falando de uma operação local que vende milhões, né? São apartamentos, enfim. Cara, dentro dessa operação, para uma pessoa que está iniciando na gestão de tráfego pago, o que é importante ela saber, o que ela precisa ter? Primeiro, saber e o que ela precisa ter. Ter de Certo. equipamento e tal. Tá, legal. A ferramenta mínima que você precisa ter é um computador e acesso à internet. Então, isso já é uma grande vantagem, porque você consegue trabalhar de qualquer lugar tendo um computador. Eu sempre indico que tenha um notebook, porque isso te dá liberdade geográfica. Se você não tiver um notebook, você vai ficar preso no seu escritório, na sua casa. Então, eu sempre aconselho o notebook. E segundo ponto, eu sempre indico que para quem está começando no mercado de tráfego pago, foque em um nicho específico. No meu caso, eu foquei no nicho imobiliário, que é o mercado que tem ascensão na região onde a gente mora. Mas eu indico que você foque no nicho. Se você vai trabalhar com clínicas odontológicas, pega só clínicas odontológicas. Se vai trabalhar com tráfego pago para imobiliárias, corretores, foque só em imóveis. Foque só em restaurante, foque só em venda de carros. Porque isso te dá expertise a respeito de um nicho. Então você vai começar a identificar dores que você pode resolver dentro desse mercado. E essas dores colocam dinheiro no seu bolso. Quanto mais dores você resolver dentro de um mercado, dentro de um nicho, mais dinheiro, consequentemente, você consegue receber pelo seu trabalho. Anderson Luiz fala assim, a quantidade de dinheiro que tem no seu bolso tá ligado com a quantidade de problema que você resolve. É isso. Então, se você resolver o problema das pessoas, automaticamente você tem o quê? Dinheiro. Dinheiro no bolso. É isso mesmo. Top demais, mano. E, cara, voltando ali, daquele despertar interno, a gente já tá caminhando, já caminhou por várias fases da tua vida até chegar no momento de hoje, mas vamos voltar lá pra trás. Certo. Voltar lá pra trás é sacanagem, né? Vamos voltar um pouco e falar um pouquinho desse despertar interno. Show. O que você precisou trabalhar dentro de você para despertar internamente para, de fato, virar essa chave? Autoimagem. Fala um pouquinho, fala os tópicos. Tá. Vai lá, autoimagem. Autoimagem. Eu precisei ressignificar muitas limitações da minha parte, crenças. Eu precisei passar por cima de medos. Eu precisei tirar de dentro de mim muita coisa que estava oculta, que muitas vezes era algo positivo e eu considerava algo negativo, muitas vezes por repreensão da parte dos pais, e que na infância às vezes era algo que aos olhos deles era ruim, mas para mim não. Então, muito mais foi muita coisa interna minha, que não estava à vista. E cara, você falou, qual que foi o primeiro tópico? Autoimagem. Autoimagem. Autoimagem, cara, como de fato destravar a autoimagem, porque isso é um dos grandes problemas da sociedade, né? Uhum. As pessoas, elas nunca se enxergam como realmente elas são. E como que você pode ajudar as pessoas agora com o que você fez para poder de fato destravar essa autoimagem? Certo. O primeiro ponto vem da fonte. Você precisa se conectar com a fonte. A fonte para mim é Deus. A fonte para mim é os princípios bíblicos. Então, esse é a base do conceito da minha vida. Então, foi ali que eu busquei o primeiro despertar da autoimagem. Descobri quem eu era, não referente à visão das pessoas e de quem me cercava, mas referente aos olhos de Deus, do Pai, aquele que me criou, aquele que me formou. Então essa foi a primeira fonte de busca de transformação. E a segunda parte foi conseguir olhar para o próximo sem inveja, mas com um olhar de tipo, ele conseguiu, o que levou ele até lá e o que eu preciso mudar em mim para chegar aonde ele chegou, para ter o resultado que ele teve. Então isso me fez olhar para dentro de mim e entender problemas na autoimagem, e eu precisei ressignificar muita coisa referente a isso, por analisar aonde eu queria chegar, e no momento atual, o meu estado atual não me levaria até onde eu queria chegar. Cara, que doido, porque quando a gente fala de inveja é uma energia, né? Que quando você tem inveja, você bloqueia automaticamente o teu cérebro de entender que aquela pessoa batalhou pra estar ali. Uhum. E é muito louco, velho. Às vezes você vê a galera
a galera na internet tendo resultado, fazendo algo grande dentro da internet, andando em carros e tal, e ninguém vê o começo. É verdade. E aí é muito simples você olhar para sei lá, vamos colocar aqui nomes, olhar para o Thiago Finch, Thiago Finch, Pablo Marçal, Marcos Paulo, Anderson Luiz. É fácil, cara. Thiago Nigro. Sim. É fácil olhar para esses caras e falar assim, nossa, ele chegou lá onde ele tá porque é fácil. Foi simples. Então você pega e olha para as pessoas hoje, e se você tem uma visão de inveja, o que vai acontecer? Acontece que o teu cérebro ele não consegue entender o que esse cara fez para chegar onde ele chegou. O princípio da modelagem, né? É real. É real. E, enfim, quando você fala dessa autoimagem que você trabalhou, foi repetição? O que você precisou fazer de fato para fazer essa conexão com Deus, para você entender quais foram as chaves que você precisou ressignificar? Para essa questão da ressignificação, um ponto muito importante para mim foram as pessoas, conexões. Estar perto das pessoas que poderiam me auxiliar nesse processo, porque muitas vezes não é um processo do dia para a noite. Essa transformação da autoimagem é um processo que às vezes vai dias, vai meses, às vezes vai anos, e isso se perpetua durante muito tempo. Até hoje tem algumas coisas dentro de mim que precisam ser ressignificadas diariamente, porque se eu não tomar o devido cuidado, eu posso voltar pro ponto de partida que eu tive, porque foi algo muito impactante na minha infância, então isso pode acabar me prejudicando ao longo do tempo. E um dos pontos foi as conexões, a influência ao meu redor, as amizades. O segundo ponto foi, de fato, eu conseguir entender quem eu era perante aos olhos de Deus. E o terceiro ponto foi eu descobrir qual era o projeto de Deus para minha vida. Tipo, o que Deus queria da minha parte. Porque Deus tem um plano para a nossa vida e a nossa falha, o nosso erro é a gente viver segundo o nosso querer, a nossa vontade e não deixar que Deus seja o Senhor da nossa vida. Então foi esses 3 pilares aí que me ajudaram e continuam me ajudando até hoje. Top demais, cara. E tenho certeza que se a galera que tá assistindo lá, tá escutando ou assistindo, tenho certeza que de alguma forma tá pegando aí todos os códigos brabos com o Alex. É isso. Ô Alex, e cara, para você hoje, de fato, hoje é simples você conquistar um cliente. Sim. Eu costumo dizer que a gente senta em frente de qualquer cliente, a gente vai lá e fecha, né? Qualquer pessoa que a gente senta na minha frente, eu consigo fechar um negócio com ela. Sim. Obviamente, se ela tiver interesse no meu produto e se ela tiver dinheiro para pagar. Sim. Esses 2 critérios, e se eu querer ela como cliente, porque isso é muito importante, porque às vezes você senta com o cliente, você vê que o cliente é mais problemático do que a vida. Então você fala, mano, esse cliente não é para mim. Tem dinheiro, quer o meu produto, mas eu não quero ele. Por quê? Por causa de problema. Mas, cara, lá no começo, como que você conquistou esse teu primeiro cliente de R$450? E depois, como você foi conquistando, prospectando novos clientes, cara? Você precisou bater em porta a porta? Você usou o tráfego para vender tráfego? Certo. É tráfego pago, galera. Não vão entender errado as coisas aí, não. Fala pra gente um pouco. É isso. O primeiro cliente, na verdade, foi uma amiga, né? Ela era amiga da minha esposa e que quis nos dar uma força, quis me dar uma força. Então ela fez isso aí pra me ajudar. Louco, né? Porque são poucos amigos que dão força, né? É verdade, é verdade. Os caras só gostam de olhar e falar mal, né? É verdade. E essa é uma pessoa que até hoje a gente tem relacionamento profissional. Que massa. Até hoje. Então ela fez isso realmente pra me ajudar. Então o meu primeiro cliente eu não tive muito esforço em venda, digamos assim. Mas no decorrer do tempo eu precisei me esforçar muito em vendas. Chegou um momento que de fato as coisas não fluíram sempre 100%, então eu cheguei em um momento da caminhada em que não estava bem, a empresa não estava bem, porque eu não estava sabendo vender. Eu não tinha técnicas de venda, eu não tinha conhecimento em vendas, enfim. E aí nesse momento que houve um despertar,
de que eu precisava sim ser um bom vendedor. Não precisava ser um bom vendedor para tudo, mas pelo menos para o meu nicho em específico eu precisava ser. E aí foi quando eu fui procurar sobre vendas. Eu estudei sobre vendas, aprendi técnicas sobre vendas e como você falou hoje, se eu sentar pelo menos com 10 clientes, 9 eu saio com eles fechados. Só não vai fechar se realmente eu não quiser ou o cliente não tiver potencial financeiro para fechar conosco. Mas eu aprendi técnicas de venda e foi isso que mudou o jogo. Agora, referente a como conquistar esses clientes, eu utilizei sim o tráfego pago. Seria até uma ironia um gestor de tráfego não usar o tráfego pago para a sua própria empresa. Então sim, eu criei uma landing page, foi outra técnica que eu tive que desenvolver, aprender a desenvolvimento de páginas. Criei uma landing page, comecei a fazer tráfego em busca de novos clientes e de fato obtive bons resultados através disso. Top demais, cara. E você falou sobre técnica de venda, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre venda para quem está iniciando. Certo. Qual que foi a técnica que você falou? Pô, que coisa mais louca que eu aprendi. Isso aqui parece muito difícil, mas é muito simples. Tem alguma na tua cabeça aí para você soltar aqui? Cara, tecnicamente eu não sei dizer se se chama assim, mas existe algo que eu faço com o cliente que é a ancoragem de dor. Ó, você que é cliente do Alex, você que é cliente do Alex, o que você tem que fazer? Fecha aqui, não precisa assistir isso aqui não, tá? Passa pro próximo. Eu chamo de ancoragem de dor. O cliente sempre vai ter uma dor, ele sempre vai ter um problema e ele sempre vai ter uma reclamação. E aí você tem que fazer com que essa dor para ele seja extremamente ruim. Seja muito ruim para ele, que seja algo que ele tem que curar de forma imediata. E que o seu trabalho, o valor do seu trabalho, o preço que você cobra tem que ser mínimo se comparado com a solução que você vai trazer. Então, quanto maior a dor que você consegue trazer para o cliente e o seu trabalho consegue curar, mais fácil a probabilidade dele fechar com você. Vamos simular uma dor. Eu tenho gestor de tráfego, investi grana, não teve resultado. Vai lá, problematiza essa dor aqui. Tá, você contratou um gestor e não teve... Contratei já, o cara investia aí 5 mil num mês, não vendi nada. Show. O que eu costumo fazer? Pegar dados... Isso aqui é ao vivaço, tá, beleza? O que eu costumo fazer? Pegar dados da plataforma e mostrar ao vivo com a pessoa os erros que o gestor cometeu e como deve ser. Então, pelo menos, principalmente no meu nicho, né, que é o nicho imobiliário, o que eu costumo fazer? Abrir o gerenciador de anúncio na frente do cliente e mostrar, olha só, o seu antigo gestor estava errando aqui, estava errando ali, e você estava pagando 5 vezes mais do que eu considero razoável. Então, ele olha para o preço de um lead, vamos supor, a R$150, enquanto o meu lead é R$10. Ele pagou 15 vezes mais caro. E eu mostro isso na frente dele. Então, ele olha e diz, poxa vida, eu preciso de você. Eu preciso pagar R$10. Ele captou um lead, enquanto comigo ele teria captado 15. Nossa. Então, é ancoragem de dor. Top demais. Que isso, hein, cara? Quer saber mais? Arrasta pra cima. Top, mano, top. É muito louco isso que você falou agora, tipo, ancoragem de dor. Eu já ouvi falar sobre intensificar a dor e tal, mas com o nome ancoragem de dor, essa é a primeira vez que estou ouvindo com você, mano. Então você criou ancoragem de dor, aí, o problema é de quem não ouviu isso antes. Agora é com você. Autoridade minha, então. Aí, pronto. Cara, que top, velho. E hoje, digamos que o mundo ele tá em constante evolução, né? Principalmente as plataformas digitais. Então, uma vez que você decidiu lá atrás, faz quantos anos que você começou no... 3 anos. 3 anos, cara. Olha um pouco, cara. Que empresa que te dá o que você pode construir com digital em 3 anos? Não tem como, velho. Você vai morrer empregado, você não vai conseguir isso. A não ser que você seja, sei lá, empregado de quem, mano? Falei do cara mais bilionário do mundo e você ganha 1 milhão por mês. E ainda assim não vai chegar. Não vai ser, você vai ser funcionário, velho. E a galera, aí, cara, entenda um ponto aqui muito importante. A galera fala muito na internet que quando ela começar a trabalhar com marketing digital, ela é o próprio chefe. Uhum. Só que eu tenho uma visão, queria ouvir sobre o que você pensa disso. Eu tenho a visão do seguinte: quando eu trabalho para uma pessoa CLT, eu tenho um patrão, uma pessoa, para poder receber ordem e executar o que tem que ser feito. Quando eu sou empreendedor, empresário, eu já não tenho mais um.
todos os meus clientes, eles acabam indiretamente sendo meu patrão, porque eles que pagam, de fato, o que eu tô pedindo. Certo. O que você tem a dizer a respeito disso, cara? Dessa liberdade e de escolha de cliente, mas automaticamente com muitos patrões em cima de você. Certo. Assim, ó, essa questão de muitas vezes a gente olha quando eu estava na posição de CLT, eu olhava para os empreendedores, empresários, como o cara da liberdade. Meu Deus, ele tem liberdade. E é bem como você falou, muitas vezes a gente olha para ele, mas a gente não sabe o que tem por trás dele. Ele está atrelado a 50 clientes. É 50 problemas, é 50 cobranças diferentes para você receber, né? A minha maior liberdade hoje, nessa questão assim, financeira e geográfica, eu sim estou atrelado a clientes, né? Mas a gente tem a liberdade hoje de, por exemplo, um cliente não está cumprindo com o dever de cliente dele ou está atrapalhando a minha estrutura de empresa, eu tenho a liberdade sim de dizer não para ele. E isso para mim é muito bom, me coloca um passo à frente. E é isso, cara, eu acredito que assim, a gente tem que não só olhar os pontos positivos, porque por mais que você tenha uma certa liberdade, eu sou meu patrão, você precisa entregar o prometido. E para entregar o prometido, muitas vezes você vai ter que submeter a algumas situações. Então, sim, você é seu próprio patrão, mas você tem que ter compromisso e dever com aquilo que você... honrar com aquilo que você se comprometeu. Porque agora você não tem uma pessoa te cobrando, né? Você tem várias. Tem todos os clientes que estão atrás de você. Top demais, cara. E uma vez que a pessoa quer aprender e dar os primeiros passos ali como gestor de tráfego. Certo. Qual que é a melhor situação hoje? Você aconselha a galera meter o louco igual você fez? Ou você aconselha a galera respirar um pouquinho e ir estudando e aplicando, trabalhando nas horas vagas? O que é o seu conselho? Porque eu acredito que de uma pessoa que ganhava 4.500, hoje ganhando 3 meses depois, saiu do emprego para ganhar 450, nós estamos falando de 90% a menos do salário que ele ganhava antes. Ou 10% do salário que ganhava antes. Certo. Então, o que você aconselha hoje para quem está prestes a tomar a decisão? Cara, eu acho que vai depender muito do ponto de partida do cenário atual de cada um. Na época, eu era casado, mas eu ainda não tinha uma filha. Hoje eu já sou pai. Eu não faria hoje o que eu fiz há 3 anos atrás. Então, eu acho que você precisa olhar para si mesmo, olhar o seu contexto atual, e se você tem essa disponibilidade de se arriscar, eu não digo para não fazer, eu digo que tem que fazer mesmo, porque é experiência. E se você não tiver a sua experiência, independente de como ela for, positiva ou negativa, pode ser que dê muito certo e pode ser que dê muito errado. Só que nunca vai ser um erro, sempre vai ser um aprendizado. Então, eu acredito que se você tem disponibilidade de arriscar algo, e se você tem o pé no chão de olhar para aquilo e dizer, eu vou fazer dar certo independente das circunstâncias, vá em frente. Agora, se for para você olhar para uma situação, querer conquistar algo, e você for inseguro, não vai, porque não vai dar certo. Você tem que estar determinado a fazer dar certo. Então, eu saí do meu emprego determinado, independente das situações que me cercavam, eu decidi viver aquilo. Então, eu batalhei para conquistar, eu conquistei. É aquela parada, né, de condição de decisão. Você está no meio de um problema, o que você vai fazer? Chorar? Ou, de fato, você vai arrumar o que precisa ser arrumado? Consertar o que precisa ser consertado? Muitas pessoas, elas escolhem chorar. Uhum. E se a pessoa vai tomar uma decisão dessa drástica, se você ficasse chorando na condição de vítima, você nunca tá, e você nunca estaria onde está hoje. Né? Jamais. E é por isso que você está aqui junto comigo, gravando para os 30 minutos. É isso aí. E chegamos no minuto final. Caraca. Olha aí, cara. Passa rápido, Passa, né? Muito rápido. Passa rápido, velho. A gente começa a falar, isso, quando vê, já termina. E o objetivo daqui é realmente ter esse papo rápido, de 30 minutos, mas que nós jogamos uma enxurrada de conteúdo na cabeça da galera e fazemos com que elas reflitam e, de fato, nós influenciamos elas para que elas comecem a influenciar
todas as nações que estão ao redor delas. Porque essa mensagem não vai chegar para todo mundo, mas chegou em você. E se chegou em você, você dá conta de compartilhar com alguém para que essa mensagem continue se espalhando. É Alex, isso aí. Alex Ferreira, cara, obrigado pelo teu tempo. Que isso, irmão. Tamo junto. Tamo junto demais. É nóis. Tamo junto, galera. Terminamos mais uma edição. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, você é um sem vergonha. Clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Tamo junto, é nóis.